Fala galera, começa agora o podcast da semana. Bem-vindos ao Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos conversar sobre Venom, Tempo de Carnificina, sequência do Venom de 2018. Já foi lançado faz algumas semanas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é mais recente. E antes de começarmos, os avisos de sempre. Essa edição é completamente com spoilers. Tô falando desse e do primeiro, beleza? Então, se já assistiu ou não se importa em saber o que acontece, esse podcast é pra você. Caso contrário, assiste primeiro e depois confere o podcast. E mais uma coisa, nessa edição vou precisar ser mais objetivo e provavelmente não vou aprofundar tudo que gostaria, porque essa semana tá sendo bem atípica pra mim, bem corrida, sem muito tempo pra focar no podcast. Espero que não se importem, mas então começamos com a sinopse. O relacionamento entre Ed e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esses dois lados descobrem como viver juntos e de alguma forma se tornarem melhores juntos do que separados. Dirigido por Andy Serkis, um cara super conhecido em Hollywood, principalmente por dar vida a personagens através da captura de movimento, né? E faz alguns anos que começou a dirigir filmes. Esse é o primeiro dele que vejo e com certeza vou trazer o nome dele de novo aqui na conversa. E para quem não sabe, o filme já está disponível exclusivamente nos cinemas. Olha, recentemente o primeiro Venom foi lançado no catálogo da Netflix, aí aproveitei a oportunidade para assistir, né? Só tinha visto uma vez. E realmente é um filme bem divertido, não é sensacional, mas gostei de ter reassistido. Mas infelizmente não tenho boas notícias sobre a sequência. Porque enquanto o primeiro faz um trabalho bem legal nos introduzindo ao Venom e literalmente servindo como uma história de origem, né? Nos aprofundando sobre a mitologia, explicando o contexto e a história toda dos simbiontes trazidos do espaço para serem estudados. E ainda com algumas surpresas e sequências bem legais, como a She-Venom e aquela batalha final lá perto do foguete. Ainda teve uma câmera lenta que foi a cereja do bolo. Mas aqui não tem nada horrível, mas é muito fraco, sabe? Isso me surpreendeu bastante. Não tem nada muito novo. E por isso os principais pontos dentro do roteiro que foram abaixo do esperado foram: primeiro, o humor. Dá pra perceber que aqui eles estão se esforçando bem mais nas piadas do que antes. E na minha opinião, 95% não funcionam. Tem uns momentos legais, mas nada muito memorável, sendo bem sincero. Outra coisa, é um filme bem menor em escala do que o anterior, porque antes dava pra sentir que os riscos eram maiores, né? No caso, evitar um lançamento de foguete para atrair mais simbiontes para a Terra. Tinha mais coisa em jogo, havia mais consequências. E aqui o plot é sobre dois criminosos que fugiram da cadeia para se casar, sabe? Mesmo os dois sendo super perigosos e mortais, não senti muita ambição vindo deles. Queriam vingança e é isso. A vida das pessoas dessa cidade não ia mudar tanto assim, sabe? Eu acho que na pior das hipóteses ia ficar mais perigosa, mas não parecia ser um bairro muito seguro para início de conversa. E assim, somando isso com outras coisas pequenas, tive a forte sensação de que a história era de menor escala. Como falei, para mim tivemos o filme Venom de 2018 e aqui o primeiro episódio de uma série, sabe? Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas o próximo tópico, o terceiro tópico, é que não tem nada de novo. Falei um pouco disso antes, mas em vários aspectos não tem novidade nenhuma. Os personagens são os mesmos, vou falar deles já já. Os efeitos especiais, a fotografia, a direção. Como falei, nunca vi um filme dirigido por Andy Serkis. Inclusive, tenho quase certeza que ele não foi o cara que dirigiu o primeiro. Acho um cara muito talentoso, merece demais o reconhecimento que tem. Mas nesse filme,
90% do modo como ele escolhe filmar e apresentar as coisas ao público, eu já vi antes. A gente já viu antes. Achei muito padrão. Várias vezes senti como se essa sequência fosse só uma extensão do primeiro filme, ao invés de ser sua própria aventura, seu próprio evento. Tava bem animado para assistir e me surpreendi o quanto eu não ligava pra nada. Assim, pra ser justo, toda a sequência do casamento atraiu bastante a minha atenção, principalmente por tentar trazer algo criativo e mais único em comparação com o resto da história, né? Adorei que o clima do casamento era uma mistura de romance com um clima mais macabro, no caso, antes das cenas de luta. Eles dois mais arrumados, prontos pra cerimônia, achei bacana. E muitos visuais legais também, graças à catedral, onde tinha uma janela de vidro colorida, nossa, bem bonito. E os efeitos especiais das cenas de luta também estavam bem caprichados. Mas assim, apesar das cenas de luta e dos efeitos especiais, realmente, parando pra pensar agora, foi essa catedral, essa locação em especial, fez horrores para esse terceiro ato, para essa cena, porque tudo estava mais interessante. As dinâmicas de luta, a luz ou o contraste de luz, enfim, tinha muito mais coisa, tinha muito mais o que olhar ali, sabe? Então também tem isso. Mas seguindo aqui na categoria dos personagens, queria destacar mesmo o Eddie Brock, ou o Venom, ambos interpretados por Tom Hardy. Gosto do ator, mas confesso que uma outra coisa que não ajudou em nada foi que quase 100% dos personagens não tem desenvolvimento. Se tem, é pouquíssimo. Ou seja, todo mundo começa e termina do mesmo jeito. Ninguém foi mudado pela experiência, não foram explorados intelectualmente. Quando terminei, não senti que conhecia ninguém mais do que conhecia antes de começar a assistir. Não há aprofundamento, o que eu acho uma vergonha, assim, o básico do básico de uma produção, seja filme ou série, é permitir que o público conheça mais sobre quem está assistindo e mostrar por que a gente deveria se importar com o que está acontecendo, né? Por que escolhi falar sobre isso agora? Porque o único que acredito ter sido desenvolvido, mesmo que pouquíssimo, foi o próprio Venom. Olha só que coisa. Teve até sua própria jornada de ir atrás de outros hospedeiros e tentar ser mais independente, fazer o que quiser sem ser supervisionado pelo Ed. E assim, realmente foi feito? Foi. Mas teve um custo. Precisamos sentar e assistir altas DRs dos dois por muito tempo. Assim, chegava a ser ridículo. No caso, o Ed e o Venom. Quando o esposo da personagem da Michelle Williams falou... Como é? Nossa, esses dois precisam fazer terapia. Alguma coisa assim. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa. Eu passei o filme inteiro pensando nisso. Ao invés de fazerem terapia, a gente passa um tempo considerável vendo eles brigarem e se desentenderem só pra depois fazerem as pazes. Foi tudo muito descartável pra mim. Mas voltando pro ator, ele convence muito bem, agindo e reagindo a coisas bem loucas que acontecem com o personagem. E como voz do Venom, continua sensacional. Menções honrosas aqui para Michelle Williams, que faz a Annie, e o Woody Harrelson, que faz o vilão, o assassino Cletus, e eventualmente Carnificina, né? É sempre um prazer ver a Michelle Williams. Adoro como a Annie nem sempre entende o que está acontecendo, mas mesmo assim ajuda como pode e ainda assim faz isso muito bem. Um ótimo exemplo disso é quando o Ed pediu para ela procurar o Venom e ela encontrou e seduziu ele, seduziu entre aspas. Inflou o ego dele para que ele voltasse pro Ed. Enfim, acho ela bem estratégica, eu gosto disso. E sobre o Woody Harrelson, ele tá bem aqui, convence como um psicopata, mas é o mesmo problema que falei antes. Não tem desenvolvimento, nem ela tem, nem ele também. Assim, eles falam do passado dele, né, brevemente, mas assim, cá entre nós, mencionar que a avó e a mãe eram abusivas com ele e ele as matou, não é desenvolvimento de personagem, porque eles só jogaram essa informação e foi isso, sabe? Então não conta, o que é uma pena. Mas olha só, tenho aqui ótimas notícias para quem gostou e é fã de Venom.
De acordo com o site Box Office Mojo, o filme custou 110 milhões de dólares para ser feito e até o momento, mundialmente, arrecadou mais de 195 milhões de dólares e não para por aí. É o seguinte, Hollywood sempre presta atenção no final de semana de lançamento dos filmes nos Estados Unidos mesmo. Porque medir isso diz muito sobre como um filme vai se sair nas próximas semanas, ou então quantas pessoas estão dispostas a ir aos cinemas, enfim. E Venom 2 arrecadou 90 milhões, só no primeiro final de semana de estreia nos Estados Unidos. Isso é muito promissor. E é uma ótima notícia para filmes que vão ser lançados exclusivamente nos cinemas, que foi o caso de Venom. Isso também é uma ótima notícia para os próximos filmes que também têm o mesmo destino. E atinge a marca de maior abertura de bilheteria do país desde Viúva Negra, que ocupava até então a primeira posição com 80,3 milhões de dólares. Venom não vai embora tão cedo, meus amigos. Mas agora destaco a cena pós-créditos, que muitos de vocês viram o filme só pra ver essa cena, e muitos também acharam melhor que o próprio filme, olha só. Simplesmente a confirmação de que os filmes do Venom agora estão conectados com a Marvel da Disney. Ou seja, Capitão América, Homem de Ferro, toda essa realidade aí que a gente já conhece. Porque, pra quem não sabe, essa zona toda do Homem-Aranha, Venom, a animação Homem-Aranha no Aranhaverso, são todas da empresa Sony, que tem os direitos. Então, ter uma cena confirmando que o personagem está no multiverso da Disney e Marvel claramente mostra que um acordo foi feito entre as duas partes e o veremos nos próximos projetos, seja em Homem-Aranha No Way Home ou até mesmo em Doutor Estranho 2. Na cena também vemos que Venom mostrou interesse no Peter Parker do Tom Holland, que aparecia na televisão o mostrando como assassino, né, do Mysterio, que é o que aconteceu no final do último filme dele, né? E uma coisa que eu quero saber é como eles vão fazer o Venom odiar o Homem-Aranha. Porque nos quadrinhos ele é um vilão, né? Eles são arqui-inimigos. E também porque esses dois filmes deixaram o Venom muito anti-herói. Um anti-herói bem fofo, na verdade. E pelo fato de, pros fãs, eles já terem um histórico, uma rixa muito grande entre si, como falei, por causa dos quadrinhos, não sei como isso vai acontecer, mas tô bem curioso, sim, pra ver onde vai dar. Olha, no geral, Venom, Tempo de Carnificina, é visivelmente inferior ao primeiro, com atores bem competentes, mas uma história menos atraente, sem muitas surpresas e parecendo bem mais uma extensão do primeiro filme, como falei, do que seu próprio filme com sua própria identidade. No final das contas, gosto do personagem, acho ele interessante e espero que o vejamos no futuro próximo, com esperanças de estar em um filme mais interessante, podendo ser mais desenvolvido. E assim vamos encerrando essa edição. Quero saber o que vocês acharam. Concordam? Discordam do que foi dito? Qual filme vocês preferem? Manda uma mensagem lá no Instagram do podcast, que é @sessãoas6, onde não só é mais fácil interagir com vocês ouvintes, como também ficam por dentro das novidades do que vem por aí. Se curtiu, temos muitos outros episódios já disponíveis do que vocês imaginarem, filmes, séries, terror, fantasia, romance, alguns com convidados também, então podem dar uma olhada. Estamos nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, só conferir. Compartilhem também para quem vocês conhecem que assistiu Venom e também quer trocar uma ideia. Isso ajuda bastante na divulgação, então agradeceria muito. E é isso. Fico por aqui. Me chamo Lucas Ribeiro. Você escutou o Sessão às 6. Um abraço e até a próxima semana.